Olá, galerinha do nono EFG. Bom, gente, o propósito dessa pequena videoaula é nós tratarmos do capítulo 3, que traz o assunto Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa de 1917. Então são temas essenciais a ser estudados, gente, importantíssimo. Bom, então vamos lá. Então, os objetivos de aprendizagem desse conteúdo nos traz o seguinte. Então eu vou aqui ler para vocês. Compreender as principais etapas da Primeira Guerra Mundial e as consequências da guerra para os países envolvidos e sua população. Outro objetivo de aprendizagem é conhecer a conjuntura social, econômica e política da sociedade russa às vésperas das primeiras revoltas contra o governo czarista, certo? Então nós vamos conhecer aí um pouco sobre esse assunto também. Então vamos lá. Primeira Guerra Mundial. Então no século XX vai ocorrer tensões, né, entre os países europeus. Tensão significa ameaça, certo? Então no início do século XX havia uma enorme tensão e rivalidade entre os governos das grandes potências europeias, como a Alemanha, França e Inglaterra, certo? Então esses países eles estavam a ponto de iniciar o conflito. Então, por quê? Essa tensão, essas ameaças entre eles resultava, certo, de disputas comerciais e territoriais, tanto na Europa quanto fora dela, certo? Então, os governos desses países buscavam mercados consumidores para seus produtos e disputavam colônias na África e na Ásia. Então eles estavam no auge das suas revoluções, então no auge da Revolução Industrial, da Segunda Revolução Industrial. Então eles era necessário buscar novas mercadorias, aliás, novos mercados consumidores e matéria-prima. Isso porque na Europa já, né, os seus recursos naturais estavam se esgotando, né? Então, no auge da Segunda Revolução Industrial, quanto mais um país produzisse mercadorias, mais ele se tornaria uma potência, né, econômica, política e militar. Bom, então vamos lá. Nesse período do início do século XX, vai ocorrer movimentos também nacionalistas, que vai também trazer consequências, né, causas da Primeira Guerra Mundial. Esses movimentos nacionalistas buscavam agrupar, unir, certo? Sobre o mesmo Estado, sobre o mesmo governo, certo? Sobre o mesmo país, povos de culturas semelhantes. Povos de culturas, de etnias semelhantes, que levavam um desejo de expansão territorial. Então, esses movimentos nacionalistas, gente, vai surgir dois que vão se destacar nesse período: o pan-eslavismo e o pan-germanismo. Então, repetindo, esses movimentos eram o quê? Eram movimentos políticos, ideológicos, de união de povos de culturas semelhantes, para formar um grande império. Então, o eslavismo, o pan-eslavismo, ele era uma ideia política entre a união dos povos eslavos, né, sob o comando da Rússia, né? Então a população russa era de origem eslava. E o pan-germanismo, povos, né, de origem alemã. Então a Alemanha é que fica por conta desse movimento nacionalista, certo? Do povo alemão. Então vai ocorrer, né, para fortalecer a aliança entre as nações, vai surgir o termo paz armada. Então vamos entender o que seria essa paz armada.
Então, com o clima de rivalidade e ameaça entre eles, né, os países, diante de risco de uma guerra, procuraram aumentar seu poder militar, né, fortalecendo seus exércitos, primeiramente, e formando alianças políticas, dando origem à chamada paz armada. Então, essa paz armada era o que? Essa aliança entre eles para fortalecer, né, os países e, em ocasião de uma guerra, eles estarem prontos para a vitória, né? Então, essas alianças, vai surgir duas que vão participar, elas são as precursoras da Primeira Guerra Mundial, certo? As potências europeias procuraram somar forças, como eu falei, para enfrentar os rivais por meio de tratados de aliança, acordos. Depois de muitas negociações, em 1907, a Europa ficou dividida em dois grupos, em dois conjuntos, em dois blocos, em duas alianças, certo? Tríplice Aliança, formada inicialmente por Alemanha, Áustria e Itália, e Tríplice Entente, formada inicialmente por Inglaterra, França e Rússia. Certo? Então, qual vai ser o estopim, certo, da guerra? A principal causa. Eles estavam só esperando uma faísquinha de fogo para iniciar esse conflito, para mostrar quem eram os países mais poderosos do mundo, né? Principalmente da Europa. E assim, nós somos o top, estou em cima de tudo aqui. Quem manda aqui só não tem para ninguém. Então, o estopim da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, certo? E sua esposa na cidade, se eu lembrar aqui, Sarajevo, né? Na Bósnia, em 28 de julho de 1914, certo, gente? Então, esse assassinato, ele provocou uma reação militar da Áustria contra a Sérvia, certo? Então, devido à política de alianças, vários países e outras nações entraram no conflito, certo? A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Após a invasão da Sérvia pelo exército austríaco, ocorreu uma série de acontecimentos que consolidaram o início da guerra. Então, 28 de julho, com a morte, né, do Frederico, certo? Do Francisco Ferdinando, perdão, né? E 29 de julho, em apoio à Sérvia, a Rússia mobilizou, certo, seus exércitos contra a Alemanha, né? 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia e posteriormente à França. Em 4 de agosto, para atingir a França, o exército alemão e austríaco invadiram a Bélgica, até então neutra. E 5 de agosto, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha. União de forças, né? Então tem um tópico interessante, que a guerra durou cerca de 4 anos, né? De 1914 a 1918, envolvendo dois grandes blocos rivais, né? A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Então, vamos conhecer um pouco de quem eram os países que eram membros da Tríplice Aliança e Tríplice Entente. Nós vimos lá os principais, né? Os fundadores. Nós vimos a Alemanha, Turquia, Bulgária, Império Austro-Húngaro. Esse é a força Tríplice Aliança. Então esse Império Austro-Húngaro, ele vai, após a derrota de sua aliança, a Tríplice Aliança, né? Nós vamos ver, vai sair vencedor da Tríplice Entente. Esse Império Austro-Húngaro, ele vai ser fragmentado e formar novos países, certo? Do outro, a Tríplice Entente: França, Inglaterra, Rússia, Bélgica, Sérvia, Grécia e Itália, que se juntou à Entente em maio de 1915, além do Japão, Estados Unidos e outros, entre outros. Então, nós percebemos aqui que já vai ter uma desvantagem, né? Então, vocês vão ler no livro, certo, que a Tríplice Entente,
ela vai, pelo que eu falei aqui, tem o maior número de países membros aliados. Então isso vai ser favorável, né, à sua vitória. O Brasil foi o único país da América Latina, gente, ó, o Brasil aí, a entrar efetivamente no conflito, declarando guerra à Alemanha, certo? Cooperando com a Inglaterra. Isso porque a Alemanha vai atacar alguns navios brasileiros e norte-americanos, certo? Com o propósito de que a esses países, esses navios estavam enviando tropas, alimentos para os países rivais, mas o Brasil ele só entra na guerra porque ele vai ser, vamos dizer assim, obrigado pela Inglaterra, né, a participar, a ajudar a Tríplice Entente. Fases da guerra, tá? A guerra vai ter algumas fases. Então, entre esses 4 anos de guerra, então ela pode ser dividida em 3 fases, certo, gente? A Guerra de Movimento, de 1914 a 1915, a Guerra de Trincheiras, de 1915 a 1916, e uma nova Guerra de Movimento, de 1917 a 1918. Então vamos lá conhecer, perdão, gente, as principais fases do conflito. Primeira fase, de 1914 a 1915, houve uma rápida ofensiva alemã contra a França, que organizou um contra-ataque, certo, gente? Detendo o avanço germânico sobre Paris. A partir desse momento, nenhum dos lados conseguiu uma vitória significativa sobre o outro, mantendo-se um equilíbrio de forças na frente do combate. Então, nessa primeira fase, né, a França e a Alemanha não saíram vitoriosos. Foram um empate, vamos dizer assim. A segunda fase, que é de 1915 a 1917, então a intensa movimentação das tropas na fase anterior foi substituída por uma guerra de trincheiras, que cada lado procurava garantir suas posições e deter o avanço do inimigo. Trincheira, pessoal, eram canais que eles, né, cavavam, os soldados, e lá eles ficavam, né, para proteger ali os seus territórios, né, para guerrear a partir dessas trincheiras, tá bom? Foi uma fase extremamente dura e desgastante para as tropas em conflito, né, que eles passaram, muitos morreram nessas trincheiras, certo? Terceira fase, de 1917 a 1918, que é já finalizando, né, essa Primeira Guerra Mundial, marcado pela entrada de outros países na guerra, certo, gente? Então a Marinha Alemã, usando seus submarinos, afundou navios de países como Estados Unidos e Brasil, como eu falei, né, alegando que estes transportavam recursos para os inimigos. Durante essa fase, destacaram-se 2 acontecimentos, certo? A entrada dos Estados Unidos no conflito em 6 de abril de 1917, já no finalzinho, né? E a saída da Rússia em 3 de março de 1918, isso nós vamos ver porque que a Rússia teve que abandonar a Primeira Guerra Mundial, certo? E lembrando, pessoal, quem país para mostrar que era poderoso, uma potência, ele tem que estar na guerra para mostrar, não, eu tenho poder, eu tenho força, eu tenho exército, eu posso vencer outra nação. Então a guerra civil também para mostrar o poder, né, desses países. Consequências, né, provocadas pela guerra. Então a guerra provocou diversas mudanças na vida da população europeia. A economia desses países foram prejudicadas devido à produção da guerra, né? A miséria, as doenças espalhadas pela Europa, uma das consequências. Devido à grande quantidade de homens no conflito, nos combates, uma parcela grande de mulheres, né, ingressou no mercado de trabalho industrial, né, principalmente na Inglaterra, na França e na Itália. Então, com o fim da guerra, né, os Estados Unidos foi o país, né, que, vamos dizer assim, que financiou
toda a guerra, né, para o grupo Tríplice Entente, né? Então ele foi decisivo para a vitória dessa aliança chamada de Entente. Em 11 de novembro de 1918, o governo alemão assinou um tratado de paz em condições bastante desvantajosas. Então a Alemanha dos países europeus foi os que mais se prejudicou, porque sua aliança foi derrotada, né, e ele teve que pagar muito caro aos países vitoriosos, certo? Então, nos locais onde os combates foram travados, as cenas de destruição eram comuns, além dos diversos sacrifícios humanos. Alguns historiadores afirmam, né, que mais de 10 milhões de pessoas morreram nessa Primeira Guerra Mundial e 30 milhões ficaram feridos, né? Então, vai ocorrer, após o fim da Segunda Guerra Mundial, gente, Tratado de Versalhes, né? Então, após a rendição da Alemanha, né, foi formulado pelos 27 nações vencedoras da guerra o Tratado de Versalhes, certo? Que impunha duras condições aos alemães, tais como reduzir o poder militar do seu exército, pagar indenização aos vencedores e entregar parte de suas possessões. Então a Alemanha aí, gente, ficou humilhada, né? Por isso que esse Tratado de Versalhes e a Liga das Nações, né, que vai surgir, eles não ficaram bem resolvidos, esses acordos, esses tratados. Por isso vai ser uma das causas da Segunda Guerra Mundial, né? Nós vamos ver isso no decorrer do ano, certo? Além do Tratado de Versalhes, foram assinados outros tratados entre os países envolvidos no conflito. Alguns países ganharam território, outros perderam, e outros foram formados, como a Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, Iugoslávia, etc., né? Como eu falei, no Império Austro-Húngaro, né? Nós vimos. Ele, com a sua derrota, ele foi fragmentado. Essa aliança. Liga das Nações. Em 28 de abril de 1919, os membros das Conferências da Paz de Versalhes aprovaram a criação da Liga das Nações. Essa Liga das Nações, ela que vai dar origem, gente, isso, após a Segunda Guerra Mundial, vai dar origem à maior organização internacional atual, que é a ONU, certo? Integrado por países de todos os continentes, seu principal objetivo era prevenir a ocorrência de novos conflitos, procurando preservar a paz mundial. No entanto, vários países como os Estados Unidos, a Alemanha e a Rússia não participaram da Liga das Nações, tornando a organização pouco eficiente, certo? Então, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vai surgir no cenário mundial como vamos dizer assim, já podemos citar como a maior potência, uma das maiores potências daquela época, certo? Estava em primeiro, né? Superando aí a Alemanha, a França, a Itália, a Inglaterra, e vai, vamos dizer assim, dividir o poder, a influência política e econômica com a Inglaterra. Então, desde o final do século XX, a produção industrial norte-americana vinha se expandindo, aumentando seu campo de ação econômico pelo mundo. Então, ele que, como nós vimos aí, há uns minutos atrás, os Estados Unidos é que, vamos dizer assim, abasteceu a Primeira Guerra Mundial, né, com mercadorias e armas, né? Os Estados Unidos foi uma das nações que mais lucrou com a Primeira Guerra Mundial, fornecendo seus, como eu falei, produtos aos países em conflito e suprindo os mercados na Ásia e na América Latina. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, os bancos norte-americanos, certo, concentravam cerca de quase toda a metade do ouro que circulava nos mercados financeiros do mundo. É muita coisa para a época, né? Não é à toa que hoje, os Estados Unidos ainda, hoje é a maior potência, né? Militar, política, né? Econômico, não dizer assim, porque a China está chegando aí próximo, né? Certo? Então, basicamente, pessoal, eu vou só colocar aqui agora as consequências da guerra, certo? Como eu falei, com o fim da Primeira Guerra Mundial,
vai surgir aparecimento de novas nações. Tchecoslováquia, Hungria, Polônia, certo? Iugoslávia. Desmembramento do Império Austro-Húngaro, que vai formar essas nações. A Inglaterra vai dividir sua hegemonia política, militar e econômica com os Estados Unidos, certo? Como eu falei. A guerra gerou mais de 10 milhões de mortos, o triplo de feridos, destruiu campos agrícolas e industriais, certo? Destruiu cidades, né? Campos. Agora, nós vamos dar início aí, bem rapidinho também, sobre a Revolução Russa, certo? Revolução Russa. Então, a Revolução Russa, ela vai ocorrer, certo? Só um momentinho. Então, vamos lá. A introdução, né? No começo do século XX, certo? A Rússia era um país de economia atrasada em relação aos seus vizinhos aí, os países europeus, certo? Então, 80% de sua economia estava concentrado no campo. Então a economia russa dependia da agricultura. Então, os outros 20% estavam na cidade, na zona urbana, né, nas indústrias, que eram poucas, eram só principalmente em São Petersburgo, em Moscou, certo? A Rússia e os czaristas. Então, vamos lá. Czar era um título dado, certo, aos imperadores da Rússia, certo? Então, nesse período aí do século, início do século XX, nas primeiras décadas do século XX, o monarca que estava no poder da Rússia era chamado Nicolau II, Czar Nicolau II. Não, Czar era o título dado ao imperador da Rússia, certo? Então, nessa época, pessoal, os trabalhadores rurais viviam em extrema miséria e pobreza, pagando altos impostos para manter a base do sistema czarista de Nicolau II, certo? O imperador. Os czar governavam a Rússia de forma absolutista, ou seja, concentrava todo o poder em suas mãos, não abrindo espaço para a democracia. Então vamos lá, como exemplo foi o mesmo forma de governo que ocorreu no Brasil no período imperial, no período dos governos de Dom Pedro I e II, certo? Então, mesmo os trabalhadores urbanos que desfrutavam de poucos empregos, da fraca indústria russa, viviam descontentes com os governos de czar, certo? Então, a população do campo, então, ele era que sustentava a elite da Rússia, né? O clero, a nobreza, e vivia em péssimas condições de vida, né? Vivia ainda quase para aquele sistema feudal antigo da Europa, certo? E os trabalhadores da cidade, né? Foi chamado depois de proletariados, eles também vivem em péssimas condições de trabalho, falta de higienização, altas jornadas de trabalho, certo? E baixos salários. Então, essa vai ser uma das causas da queda, né, da tomada do poder, né, da classe proletariada, e o fim do Império Czariano, certo? Então, no ano de 1905, Nicolau II mostra a cara violenta e repressiva de seu governo.
um conhecido Domingo Sangrento, manda seu exército fuzilar milhares de manifestantes. Então, num domingo de 1905, alguns manifestantes foram, né, em busca de melhores condições de vida, reivindicar seus direitos, né? E eles foram massacrados, né, mortos, certo? Então, depois desse acontecimento, desse movimento, vai surgir a formação dos soviéticos, né, sob a liderança de Lenin. Então, vai surgir dois partidos para lutar, né, pelo direito da classe trabalhadora, né? Os bolcheviques começavam a preparar a Revolução Socialista na Rússia e a queda da monarquia, certo? E os bolcheviques, esses dois blocos, vamos ver aí adiante. Então, a revolta de 1905. Então, em 1904, devido à disputa imperialista por territórios da China, o governo russo entrou em guerra contra o governo japonês. Então, com os exércitos despreparados, os russos foram derrotados pelos japoneses em 1905. A derrota agravou ainda mais a insatisfação popular e a dificuldade econômica do Império Russo. Então foi depois desse acontecimento, né, que ocorreu essa revolta de 1905, onde ocorreu esse Domingo Sangrento. Isso foi uma das causas também devido a essa derrota para o Japão, pela disputa imperialista, pela disputa de territórios, né? Então, depois dessa derrota da Rússia para o Japão, a população geral foi reivindicar sobre melhores condições de vida, onde ocorreu o massacre de milhões pelas tropas de czar Nicolau II, né? Chamado Domingo Sangrento. Então, o regime czarista foi abalado por uma série de revoltas sociais, das quais os líderes socialistas participaram ativamente, organizando manifestações dos trabalhadores. Então, vários líderes, como Lenin, entre outros, eles foram, como é que se diz? Foram obrigados, né, como chama? Pedir asilo a outros em outros países, né, porque ele poderia ser morto naquele momento ali, certo? Então, diante de revoltas, czar Nicolau II acenava como o fim do regime absolutista e a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e prometeu realizar importantes reformas como a convocação de eleições gerais para a Duma, que era a Duma, parlamento. Então, czar Nicolau II, ele, porque ele foi bonzinho, né, eu vou agora fazer com que a população, né, amenize essas manifestações, e vou colocar algumas pessoas para governar comigo, né, vamos dizer assim, né, os trabalhadores. Então ele convoca essa Duma, que é o parlamento, para que as pessoas, né, o cidadão civil tivesse também direito na política, né? Só que aí ele viu que depois desse parlamento, né, que as manifestações deram reduzida. Então ele viu que a revolta de 1905 fracassou, diminuiu. Então o czar abandonou as promessas liberais que havia feito, como o parlamento, certo? Então, a partir disso, vai ocorrer mais greves e manifestações e a queda da monarquia. Então, as greves de trabalhadores urbanos, rurais, se espalharam pelo território russo. As manifestações populares pediam a democracia, mais emprego, melhores salários e fim da monarquia czarista, certo? Então, outro episódio que vai marcar, né? Essa é uma das causas também da insatisfação da população perante o governo de czar Nicolau II será a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial. E nós vimos lá que ela saiu em 1918, né? Então faltavam alimentos na Rússia, certo? Os czaristas, empregos para os trabalhadores, salários dignos à democracia. Então faltava alimentos na Rússia nesse período.
empregos para os trabalhadores e salários dignos. E também faltava a democracia, que era o essencial que eles buscavam. Então, mesmo assim, Nicolau II jogou a Rússia numa guerra mundial, mobilizando 13 milhões de soldados. Então, nós vimos que, como a Rússia era um império, né, um país que pertencia, uma parte do seu território é da Europa e boa parte é da Ásia, né? Então, como eu falei, então, um país que estava na Primeira Guerra Mundial, ele tinha como característica um estado, vamos dizer assim, em nível mundial. Então, o país que participava numa guerra mundial, ele tinha status de uma grande potência. Não? Czar ele não queria ficar fora dessa guerra, né? Queria mostrar seu poder também. Então, vai ser uma das consequências de sua queda. Os gastos com a guerra e os prejuízos fizeram aumentar ainda mais a insatisfação popular com o czar. Então, aí vai ocorrer a Revolução Russa de 1917, certo, gente? Então, em 15 de março de 1917, o conjunto das forças políticas de oposição conseguiu tirar do poder czar Nicolau II. Então, inicia aí a Revolução Russa. Né? Então, o que é uma revolução? Revolução é uma transformação radical da sociedade, é uma mudança política, social e econômica, certo? Então, essa Revolução Russa ela vai ser dividida em 3 grandes momentos. Revolução Branca, Revolução Vermelha e Guerra Civil. Então, vamos lá conhecer bem rapidinho. Revolução Branca, depois que czar foi tirado do poder, deposto, né? Instalou-se na Rússia um governo provisório, chefiado por o príncipe George Lvov e formado por políticos liberais como Alexander Kerensky, certo? Ocupando o cargo de ministro da guerra, tornando-se o principal líder desse governo, esse Alexander Kerensky, certo, gente? O governo provisório tomou algumas medidas inadiáveis exigidas pela oposição política, como redução da jornada de trabalho de 12 horas para 8, anistia aos presos políticos e permissão para que os exilados voltassem ao país, né? É o caso da figura de Lenin, que ele estava exilado, né? Garantia de liberdades fundamentais do cidadão, direito de expressão de expressão. Então, os membros do governo provisório não procuraram resolver grandes problemas sociais que afligiam os operários e camponeses. Por quê? Porque esses membros do governo provisório eram elite burguesa, certo? Os grandes donos de fábrica, de empresas e dos bancos da Rússia, certo? E também membros da igreja ortodoxa, né? Então, esse governo provisório, ele vai, além de não melhorar, resolver os grandes problemas sociais, ele também vai continuar, né? Vai manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial. Então, Lenin, né, dos líderes do governo do partido bolchevique, né, juntamente com os líderes de oposição, passou a liderar a oposição socialista ao governo provisório, organizando o partido bolchevique, né? Então ele vai ser o partido, né, de oposição ao governo provisório, que era o menchevique, certo? Então, os soviéticos da Rússia reuniram-se no Congresso e delegaram o poder governamental ao Conselho dos Comissários do Povo, que, presidido por Lenin, tomou as seguintes medidas: pedido de paz imediata, confisco de propriedade privada e estatização da economia. Então, era a seguinte medida que Lenin queria para que a Rússia se tornasse um país socialista. Então, em 7 de novembro de 1917, os bolcheviques cercaram a cidade de Petrogrado, certo, gente?
sede do governo provisório, conseguiu fugir, mas diversos governantes foram presos, né? Então, ó, esse movimento foi chamado de Revolução Vermelha, certo? Que os bolcheviques, eles cercam a cidade e a sede do governo, mas o líder, que era chamado de Kerensky, né, conseguiu fugir. Mas alguns representantes dele, do seu governo, foram presos. Então, vai ocorrer, nesse período depois dessa tomada, a Guerra Civil. Então, as forças políticas ligadas à monarquia russa montaram uma nação contra os revolucionários para derrubar o governo bolchevique, contando com auxílio econômico e militar dos países como Inglaterra, França e Japão. Então, o partido que foi, os bolcheviques tomam o poder em outubro, né, de 1917, e a elite, né, alguns apoiadores de Czar Nicolau II, junto com o auxílio desses países europeus como a Inglaterra, França e Japão, tentam tomar o poder dos bolcheviques, né, dos soviéticos. Então vai ocorrer uma guerra. Então de 1917, de 1917, início de 18 até 1921, a Guerra Civil. Então o governo bolchevique conseguiu manter-se no poder mesmo com esses 3 anos de guerra, graças à resistência militar do Exército Vermelho, liderado por Trotsky, né? Então ele tinha um exército bastante organizado, chamado Exército Vermelho, que conseguiu ficar no poder e por fim à Guerra Civil, né? Então, após a violenta Guerra Civil, o Exército Vermelho saiu-se vitorioso e assim os membros do Partido Comunista firmaram sua posição no comando do governo, certo? Então, em 1992, o Partido Bolchevique vai se tornar o Partido Comunista Soviético. Então, os bolcheviques derrotaram as forças contra-revolucionárias e obrigaram os exércitos estrangeiros a retirar do território russo. Derrotaram também as manifestações de outras correntes políticas, como as dos anarquistas e dos liberais. Depois da vitória dos bolcheviques na Guerra Civil, os governos dos países capitalistas ocidentais procuraram isolar a Rússia socialista no cenário internacional. O objetivo desse isolamento era impedir a expansão do socialismo. Isso nós vamos depois, né, da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1924, vamos dizer assim, a União Soviética vai se tornar a União da República Socialista Soviética, certo? Formada por 15 confederações, certo? 15 países. Então, a consolidação do poder soviético. Terminando a Guerra Civil, a economia e a sociedade russa estavam arrasadas dada a enorme queda da produção agrícola e industrial, né, devido a essa Guerra Civil, pela tomada do poder. Então, o governo soviético abandonou a chamada comunismo de guerra em período em que a economia do país estava totalmente sob controle governamental. Então, para reconstruir a nação, adotou em março de 1921 uma nova política econômica, NEP, que permitiu-se a liberdade do comércio interno e de salários e a criação de empresas estrangeiras, certo? Então, no plano político, o governo soviético reagiu duramente às oposições internas e externas. Quem discordasse da orientação do Partido Comunista era considerado inimigo da Revolução e traidor da pátria. Então, por isso que desse período da União Soviética, o seu governo vai ser uma ditadura, né? Partido ditatorial. Então, por quê? Porque as pessoas da Rússia não poderiam fazer manifestações, certo? Contra o governo. Esse processo de restrições à liberdade levou o governo a proibir todas as oposições políticas e unificar todos os sindicatos dos trabalhadores sob o comando do Partido Comunista. Nesse partido só vai existir esse partido, né, e não vai dar brecha para a criação de outros, né, então não funciona a ditadura. Então, em abril de 1922, Joseph Stalin foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista. Em dezembro, durante o Congresso dos Soviéticos, foi fundada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, certo? Em 1922, ela vai se consolidar em 1924, certo? Então, formação da União da República Socialista Soviética. A União da República Socialista Soviética era formada pelas repúblicas da Rússia, Ucrânia, Rússia Branca, né?
são 15 repúblicas, certo? O órgão máximo do governo soviético é o Supremo Legislativo. Com estando o Partido Comunista da União Soviética, PCURSS, passou a dominar a sociedade soviética. Então, nesse período da União da República Socialista Soviética, ela vai se tornar uma grande potência mundial após a Segunda Guerra Mundial e vai bater de frente com os Estados Unidos. E nesse período vai dar origem ao mundo bipolar, né? Ou seja, um mundo disputado politicamente e economicamente por duas grandes potências. De um lado, o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e do outro lado, a União Soviética, União da República Soviética, liderado pela Rússia, certo? Então, basicamente é isso, pessoal. Amanhã vou deixar esse vídeo para vocês assistirem, certo? Junto com outros links sobre o resumo desse conteúdo e também vocês vão fazer a leitura desse capítulo. Um abraço e até a próxima.